Olá, está começando o Gente.com e hoje eu vou abrir com a interpretação de uma passagem do livro A Máquina de Fazer Espanhóis. O texto narra de maneira sublime um momento único. Um homem que vivia num abrigo para idosos conseguiu acordar feliz ao completar 100 anos. Eu imediatamente me cheguei para um canto da estreita cama, pus-me na ponta já quase encostado à parede e disse: "Deite-se aqui, Esteves, deite-se. Vamos dormir." E o Esteves não comentou nem hesitou. Esticou-se ali, a dividir as pontas da almofada comigo e subitamente ficou quieto, silenciado, como se tivesse vindo pedir colo à mãe, ao pai, como se fosse criança e tivesse medo do escuro. E eu puxei as mantas de modo a que ficássemos os dois cobertos e o mais confortáveis possível. Quando o Américo abriu a porta para me acordar e afastar as portadas, estagnou diante de um certo abraço que dávamos, eu e o Esteves, pela posição de dormir. Eu abri os olhos e vi o seu espanto. Teve um sorriso depois, metido em milésimos de segundos por 1000 pensamentos. Ele sorriu e havia uma bonomia na sua atitude. Não era coisa de nos vir repreender ou fazer-se de zangado. Lá foi afastar as portadas e só depois falou: "Vamos ver então como é que foi esta noite? Dormiram bem?" O Esteves acordou e viu-se um pouco confuso. Sentou-se na cama, olhou-me desconfiado. Depois riu-se. Rimos todos os três. Tivemos um começo de dia esplendoroso. O Esteves tinha feito 100 anos e amanhecera a rir. O Fernando Pessoa não faria melhor por ele. Eu e o Américo estávamos extasiados com a maravilha daquele acontecimento. Sim, acontecem coisas mirabolantes neste mundo. A imaginação da realidade é delirante, é maravilhosamente delirante. E o nosso convidado de hoje é o escritor português Walter Ugumãe. Ele narra histórias carregadas de afetividade e, ao mesmo tempo, duras, porque dura é a vida. Ugumãe foi chamado de tsunami literário pelo grande José Saramago, e foi exatamente um tsunami que ele provocou nos leitores brasileiros quando se tornou conhecido por aqui numa feira literária em 2011. O escritor esteve em Curitiba para participar de outra feira literária, Litercultura, e também divulgar o trabalho. Walter, um prazer falar com você. Igualmente. Provocou outro tsunami em Curitiba? Já soube que sim. Um tsunami de emoções, eu posso dizer. Não diria, eu acho que vim cá criar amigos de qualquer forma, não é? Eu creio que a literatura tem esta coisa mágica de encurtar distâncias e abolir espaços. Então, subitamente, com o livro, a gente passa a estar perto. Você é considerado um escritor de afetividades. Você se vê assim? Você tem essa intenção? Eu acho que é algo que não tem plano, não é? Acontece. Eu nem saberia muito que a minha vida pudesse ser tão dotada de carinho. A verdade é que eu também não sei lidar de outra forma com as pessoas. Eu costumo dizer que perante uma plateia, seja ela maior ou menor, aquilo que eu procuro é estabelecer algum grau de intimidade. Eu gosto muito de achar que de repente, subitamente, estamos entre pessoas de confiança. E talvez seja esse modo de conversar, ou seja, essa expectativa que eu tenho em relação a um perfeito desconhecido, que faz com que um perfeito desconhecido possa sentir-se meu amigo também.
Você se sentiu muito aconchegado aqui no Brasil? Porque até falei aí na abertura, você esteve pela primeira vez no Festival de Paraty e, de repente, foi aquele estrondo, os leitores brasileiros quase não te conheciam, e, de Foi. repente, você se tornou quase um popstar aqui. E agora a passagem por Curitiba, que também foi muito amorosa, muito calorosa, enfim, como é que você está vendo esse Brasil te recebendo desse jeito? É muito bom, é muito gratificante. Eu costumo dizer isso assim, eu preciso até, às vezes, de encontrar mecanismos de agradecer, porque não sei muito como retribuir. Eu, às vezes, tenho a sensação que eu devia pagar às pessoas. Vindo viver aqui um pouco. Eu já sei Talvez. que você tem essa vontade às vezes. Que tal? É possível que aconteça, sobretudo num determinado momento. Eu tenho muita intenção de escrever um romance ambientado no Brasil, e então há assim esse plano de um dia vir aqui passar, talvez 1 ano, 2 anos, e ficar um pouco mais brasileiro. Eu já sou bastante. Eu sei que não pareço, não é? Tenho um ar meio fadista, mas eu já sou bastante brasileiro. Não é por acaso que ele tem um ar meio fadista, canta super bem. Só tu e do verso amor, ninguém foge. Aliás, não está cantando mais, né? Não está cantando. É porque estou procurando curar um pólipo nas cordas vocais, então já passei por um processo em que perdi completamente a voz. E neste momento estou melhorando e ao ponto de conseguir conversar, o que já é muito glorioso. Há uns meses não conseguia sequer conversar. Ficava conversando com papelinhos e as pessoas guardavam os papelinhos que diziam que mais tarde iam publicar os meus inéditos. Os meus inéditos vão ser tudo assim. Posso ter um café? Posso pedir um copo de água? Vão ser uns inéditos muito chatos. Muito bom. Essa passagem pelo Brasil, que você chegou a ficar aqui 1 mês, você ficou na casa de uma senhora no Rio de Janeiro. Isso foi muito marcante para você? Foi a primeira vez que eu vim ao Brasil, há uns 15, 16 anos talvez. Eu fiquei num lugar chamado Ilha da Conceição, que são os arredores de Niterói, nos arredores do Rio de Janeiro. E fiquei na casa de uma senhora, a Dona Hermínia, muito amorosa, que era assim uma casa bem convencional, a porta de trás sempre aberta, todo mundo entrava sem bater, todo mundo entrava no meu quarto às 8 da manhã, porque 8 de manhã para aquela gente é tarde, para mim é obscenamente cedo. E as pessoas abriam a porta do meu quarto e viam-me dormindo e perguntavam: ué, você não é Dona Hermínia? De onde é que está a Dona Hermínia? E estabeleceu-se uma cumplicidade. E a maneira como eu fui recebido, não só naquela casa, por aquela família, mas também por toda a vizinhança, eu diria que por todo o bairro, foi uma forma tão calorosa que eu às vezes chego a pensar, eu dizia isso há dias, que chego a pensar que vim viver uma outra infância, assim. Deixou em mim uma saudade típica da saudade que nós temos da infância, daquele tempo formador, um tempo que nos faz alguma coisa. Então eu acho que vim esse mês e a partir dessa experiência eu fui outra pessoa. E remete um pouco, embora você tenha saído muito pequeno de Angola, você nasceu em Angola, 2 anos de idade, saiu, né? Enfim, você acha que existe alguma semelhança? Sim, eu pude... a viagem para o Brasil foi a primeira viagem que eu fiz em adulto para fora da Europa, por exemplo, e eu encontrei no Brasil um paralelo com coisas que eu reconhecia de Angola e que não sabia que reconhecia. Então, num certo ponto, o Brasil foi um regresso efetivamente à minha infância, a essa infância muito primeira, da qual eu não me conseguia lembrar, mas eu reconheci coisas e senti uma familiaridade muito inusitada. Então, eu costumo dizer que a minha primeira viagem ao Brasil foi também a minha primeira viagem de regresso a Angola. Muito bom isso. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os textos, passagens que às vezes se apresentam simples, singelas, mas com uma profundidade que é impossível não ficar emocionado diante dos seus textos. Nós já voltamos conversando com o escritor Walter Ugumãe.